Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fontescast. Então, queria agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, nos escutando aí pelo Spotify, né? Você pode estar voltando do trânsito, indo para o seu trabalho. Então, cara, aproveita que o conteúdo hoje é especial, principalmente para você correspondente, porque o que a gente vai falar aqui hoje tem muito a ver com grana, financeiro. E eu sei que é uma das grandes dificuldades do nosso canal correspondente é a galera saber administrar melhor seu dinheiro e ter uma inteligência comercial de onde focar, quando focar e por que focar em outros produtos. E hoje eu trouxe duas pessoas aqui do meu lado direito, superintendente financeiro da JA, o Lucas aí, que sabe como nunca sobre esse mercado. Acho que sempre trabalhou nesse mercado aí, ou não, Lucas? Sempre trabalhei. Profissionalmente falando, acho que é o mercado que eu acabei me adentrando há 14 anos atrás e permaneço nele até hoje. Boa, boa. E do meu lado esquerdo, nosso gestor de convênios, Matheus Almeida, que dispensa apresentações de quem ele é, como que ele foi, porque acho que ele já contou umas 10 vezes essa história aqui pra galera, né, Matheus? Fala, Heronzinho. Fala, Lucas. Prazer estar aqui com vocês de novo. Aqui a galera já conhece, já sabe um pouquinho da caminhada, mas vai ser um bate-papo bem bacana aqui, até pela presença tua, pela presença de todo mundo e pela presença do Lucas aí, que além de dividir esse campo de trabalho aí, um amigo que o mercado também nos trouxe. Então tem bastante história para contar, bastante resenha e também bastante conteúdo bacana sobre um assunto bem delicado e que vai fazer muita diferença nesse 2022 que a gente está chegando agora, né? E para quem está nos escutando já em 2022, nesse desafio que a gente vai ter pela frente. Boa, boa, Matheus. E para começar aqui, Lucas, né, você se apresentando e, cara, por que a área financeira? Assim, tipo, você sonhou, você cresceu assim, opa, quero ser financeiro. Como é que foi essa relação aí? Então, cara, eu comecei na área financeira, tá? Há pelo menos uns 12 anos atrás, numa empresa também de crédito consignado, aqui da região de Florianópolis. Na época, era uma das grandes empresas também, né? O volume era bem menor de consignado, falando. Algumas empresas que hoje estão se destacando no mercado sequer existiam naquela época. Então, era um mercado, hoje ainda relativamente muito novo e muito mais naquela época, né? Uhum. Então, assim, eu comecei na empresa muito jovem, eu tenho 29 anos, então há 14 anos atrás eu comecei com 15 anos, entrei numa empresa como estagiário, né, por vínculos familiares, e nos 2 primeiros anos eu acabei fazendo de tudo. Fui estagiário, malote, vai em banco, volta, aprende a digitar, aprende a fazer tudo, até que num determinado momento, né, o dono da empresa onde eu trabalhava, o Matheus conhece também, algumas pessoas que já passaram aqui conhecem, com certeza, precisou de uma força no financeiro. Então eu comecei, aí acho que lá com os meus 17 anos, 16 para 17, fazendo algumas funções básicas de financeiro. Não o financeiro core do consignado, o controle da operação. O que era que você fazia naquela época? O financeiro mais habitual, acho que, né, para o mercado, contas a pagar, contas a receber, uma conciliação. E ali foi onde eu tive meu primeiro contato propriamente com a área financeira. Até que depois fui, enfim, ganhando espaço na área. O mercado foi ficando um pouco mais complexo, eu acabei que larguei um pouco esse core, contas a pagar, o financeiro tradicional do mercado, e me aprofundei um pouco mais no financeiro consignado propriamente, né? Hoje eu trabalho aqui, como eu falei, fez 10 anos agora em outubro, no dia 24, se eu não me engano, fez 10 anos de fonte, e o meu desafio aqui hoje é tocar a parte do comissionamento, né? O comissionamento e inteligência comercial. Na nossa área aqui, o comissionamento é todo o financeiro core voltado para o consignado, que é baixa de relatório, importação, pagamento, né? Então é a tratativa com os bancos. Isso do lado do comissionamento. E do lado de inteligência comercial é uma área que a gente teve a vontade de implementar aqui na empresa, como outras frentes, desde a volta do João. Então, no final do ano passado, a gente entendeu que precisava muito dar uma profissionalizada nessa parte de precificação, né? Está muito mais aderente com a área comercial, muito mais próximo, começando a escutar eles melhor para sugerir, né, ser muito mais sugestivo do que simplesmente operacional, né, escutar o que o João, o que um superintendente, um diretor quer e simplesmente operacionalizar. A gente começou a ter um pouco mais de voz ativa e desde então a gente está construindo isso, junto lado a lado com o João, com o Matheus na área comercial, né?
E acho que é isso. E como é que esse relacionamento, né? Até o Matheus aqui da área comercial também, como é que esse relacionamento, tipo, pô, área comercial e financeiro, né? Às vezes um quer gastar mais, o outro quer reter quer de um jeito, outro menos. quer de outro. Como é que é esse relacionamento, assim? Principalmente na parte, né, tipo, de precificação. Pô, não, tá pagando demais. Não, tá pagando de menos. Como é que é esse relacionamento, assim, no dia a dia? Cara, eu entendo que o mercado mudou muito, né? Acho que principalmente o Lucas, que tá aí do lado, né, do financeiro e também tem um viés, tanto é que dentro da superintendência dele também tem a inteligência comercial, então tem uma noção, uma visão muito ampla, né, dessa área comercial também, então ele acompanhou todo esse processo, né, cara? Mas assim, nas minhas experiências e naquilo que eu entendo, né, como mercado, a parte financeira e a parte comercial, elas têm que andar lado a lado, né? É muito importante, né? Porque você precisa ter a venda, mas você também precisa entender qual que é o preço, né? Quanto que está custando para você vender isso, né? Então não adianta nada lá eu vender 100 e gastar 200, né? Não vai fazer sentido, essa matemática não vai fechar e vai ficar negativa. E eu entendo que cada vez mais o mercado, né? Eu acho que aqui a gente está falando para vários públicos, mas obviamente concordo com o Signado, ele não está mais suscetível a alguns erros, talvez, que o mercado sempre, né, de forma histórica, né, como um mercado muito novo, aprendendo com seus erros, né, foi sendo construído dessa forma. Então, eu entendo que daqui para frente, né, e nesse momento já é muito importante a gente ter cada vez mais um comercial e um financeiro muito alinhados para que a tomada de decisão da companhia seja sempre focada no melhor resultado, né? E conduzir isso é muito complicado, né? Porque o vendedor ele tem aquela coisa, eu quero vender e muitas vezes eu quero vender a qualquer custo. Eu estou preocupado com o número entrando e não estou muito preocupado com aquilo que está ficando no caixa, digamos assim, né? Então, acho que é algo que muitas vezes causa aí alguns conflitos, né? Alguns estresses diários, né? E reuniões e por aí vai. Mas eu acredito que hoje a gente realmente tem uma inteligência e uma diretoria financeira como um todo, né, qual o Lucas faz parte e tem a sua superintendência e desempenha um trabalho, cara, excepcional à frente da maior promotora do país, muito alinhado com a necessidade e o futuro do canal. Então eu entendo que hoje comercial e financeiro, cada dia que passa, eles quebram aquele paradigma de que nasceram para brigar, digamos assim, né? Então acho que hoje está muito mais adequado. E a gente consegue realmente levar isso muito mais a sério. Até porque, né, cara, quando a gente fala de financeiro, a gente está falando de dinheiro e se tem uma coisa que a gente aprende na vida é que dinheiro não aceita desaforo, né, cara? Então a gente tem que cuidar muito também do caixa, da saúde financeira da empresa para que a gente possa realmente ter um negócio que perdure aí por muito tempo. Boa, boa. E como é que é esse relacionamento para vocês ali da área financeira, assim, Lucas? Tipo assim, pô... Acontece as briguinhas, qual que é o negócio? Daqui a pouco vai começar a contar bastidor aqui nesse podcast aqui, vai dar BO aí. Vai cuidar. Então, cara, foi como eu te falei, como é uma área que, teoricamente, ela é muito recente, né? Até então, o nosso papel como price era um price muito back-office. Era, no português, tirar pedido. Então, assim, a partir do momento que a gente começou a implementar uma inteligência, e até pegando aqui o teu gancho de, não perder venda e tal, eu tenho que minimamente ter uma noção de quanto que a minha operação me custa. Eu não posso me balizar pelo meu concorrente, até porque senão, do contrário, eu vou estar me comparando, falando de custo de estrutura com o meu concorrente. Se ele coloca um preço X e o meu preço é Y, existe um porquê, né? Existe uma de forma elástica até onde eu posso chegar e a partir daquilo eu preciso fazer conta, né? Talvez... Isso é um negócio bem importante, galera, principalmente para o nosso correspondente. Você falou, cara... Tem a loja do teu concorrente, às vezes, vê o cara na internet falando que eu pago tanto X pro meu funcionário e que eu pago tanto de comissão. Cara, mas vê o quanto que essa operação te custa, para depois você definir uma coisa, né, Lucas? Exatamente, né? Até porque, tipo assim, empresas e organizações, companhias, são, mesmo que no mesmo segmento, no mesmo nicho, existem algumas diferenças, né? Enfim, para não me aprofundar muito, mas cada uma tem a sua estratégia contábil, cada uma tem o seu custo propriamente fixo, né? Então, assim, tudo isso é um grande balizador para eu saber quanto que eu posso chegar no final e ofertar na ponta. Então, assim, não... Lógico que o mercado é muito balizado pelo preço. Entretanto, a gente tem que fazer conta para entender, né? Outra coisa, né? A gente pode pagar mais, pode talvez, iniciar com um spread apertado, desde que exista um planejamento, né, a curto, médio prazo, que reverta isso. Então, assim, como uma estratégia de venda, trazer o parceiro aqui para dentro, mostrar para ele, né, e talvez pescar ele pelo preço faça sentido,
Acho que como qualquer parceria, talvez possa começar, né? Sem um vínculo comercial, começa pelo preço. Só que a partir do momento que o parceiro, o nosso cliente entrou, ele tem que, de alguma maneira, enxergar o valor agregado na empresa, né? Eu não posso ser simplesmente a maior promotora do mercado, como o Matheus bem disse, simplesmente me balizando no preço. Não faz sentido. Senão, daqui a pouco, alguém vai surgir uma nova potência, enfim, com receita, digamos assim, abundante, vai passar por cima de mim. Sim. Então, onde é que eu coloco meus 14 anos de experiência? Eu simplesmente coloco ele no chão quando eu falo de preço? Não. Eu preciso gerar valor agregado aqui na empresa. Como é isso que a Fontes vem fazendo, né? Eu ia falar, desde que o João voltou aí para a operação, assumindo a cadeira de diretor comercial, acho que é muito essa toada que a gente tá tentando implementar, né? Tem algumas barreiras, tem alguns vícios desses 10 anos, 12 anos de empresa, muito vinculado ao preço. A gente tá caminhando para poder superar isso e poder... E o mercado foi sempre assim, exatamente. Né? O mercado foi sempre muito assim, porque ele foi condicionado a isso. Eu não estou aqui querendo quebrar um paradigma para pagar menos, não. Eu estou aqui querendo gerar valor agregado na empresa para poder pagar o que é justo, para poder pagar o que eu posso, para ter sustentabilidade e continuar pagando amanhã, depois para o parceiro e não simplesmente fazer o que grandes empresas já aconteceram, que foi quebrar, não pagar ninguém e sumir. Não é o nosso objetivo, né? A ideia é que a gente passe pela empresa e a empresa permaneça. Entretanto, tipo assim, eu não posso ficar simplesmente nessa guerra de preço. Eu preciso sim caminhar para um valor agregado, que é como a gente está falando. Desde a volta do João aí ano passado para a diretoria comercial, a gente vem implementando muitas coisas aqui na empresa, né? Estamos construindo ainda, mas pensando muito no parceiro. Como é que eu consigo gerar valor para o parceiro na ponta? Como é que eu consigo trazer cliente para ele? Boa. O pagar comissão é muito relativo. O pagar comissão em um contrato é uma coisa. Eu consegui fazer com que o parceiro gere 3, 4 leads, né, novos, 3, 4 clientes. Eu estou pagando mais para ele, independente do monetário que eu estou pagando. Então, assim, é aí que a gente quer gerar valor agregado para o parceiro, né? É aí que a gente consegue ter um ganha-ganha. Entra a inteligência comercial também, né? De sentar, parar e ver que precisa disso, né? E outra, né, Leon? Nesse ponto, eu acho que é legal a gente trazer esse raciocínio aqui, porque, logicamente, que a gente está falando da Fontes, né? Que é uma operação, né, de parceiros, uma promotora de crédito no B2B. Mas isso também, esse papo aqui, ele encaixa certinho para quem está nos escutando, que está lá começando com um vendedor, 2 vendedores, trabalhando no B2C. Às vezes ele acha que, tipo, pagar tantos % pro meu vendedor é melhor do que exatamente. E às vezes não vai. Esses dias a gente até teve, cara, já passou aqui por esse Fontescast também. Aliás, foi um Fontescast infinito, né? Que foi com o Alexandre Matos. Acho que foi 3 horas e meia de podcast. Foi bate-papo pra caramba. E eu lembro que a gente estava conversando um certo dia, eu e o Alexandre falando a respeito dessa movimentação de vendedores e tal, e ele falou, cara, minha comissão aqui que eu repasso é X. Mas aí o meu vendedor veio aqui, me pediu demissão e tal, que queria ir trabalhar em outro local, porque ele ia receber X e mais um gole. E ele falou, cara, hoje ele desenhou a média salarial do vendedor dele e falou, cara, hoje você ganha isso aqui comigo porque eu tenho sistema, porque eu consigo te entregar um operacional adequado, porque você tem aqui inúmeras ferramentas que tracionam a tua produção. Você vai ter isso lá? Não estou nem falando nem que sim, nem que não. Só estou te perguntando para que você tome uma escolha, né? Claro. E tome a tua decisão com coerência e não somente olhando lá para aquele número bonito e achando que aquilo vai resolver a tua vida. Você pagar mais, você vai vender. Exatamente. Olhando esse número, não mágico, mas olhando o número propriamente de uma operação. É muito mais do que isso, né? É o que eu tô falando aqui. É o quanto que a promotora, no caso do Alexandre Matos, que eu também conheço, o quanto que ele consegue contribuir para aquele vendedor vender. Então, assim, eu não posso comparar um 10%, por exemplo, de forma simbólica, com o 8% num volume diferente. Existe diferença nisso. E é isso que a gente está tentando buscar aqui, né? Falando nessa evolução profissional. É exatamente esse insight do Alexandre, que eu também escutei aqui. E, o Alexandre é um cara que começou há muito tempo na operação. Até assim, e assim como a gente, que trabalha com B2B, quem trabalha com B2C também no nosso mercado que é novo, vai entendendo como é que é a dinâmica do negócio, vai evoluindo a sua operação. E hoje, quem trabalha com B2C direto, faz muito tempo, né, que a gente não tem venda própria, onde eu botava de fato a mão na estratégia, em como trabalhar com um corretor. Mas, assim, antigamente a gente tinha um modelo de negócio, que talvez ainda se perpetue hoje para algumas promotoras, onde o vendedor é nosso sócio da operação. Né? Um modelo de, a gente recebia 10, vamos pagar 5, vamos tirar um imposto, vamos pagar 5.
Cara, o vendedor hoje, tipo assim, faz sentido, ele ganha bem, ele tem que ganhar bem para poder fomentar a venda, para poder tá aderente ali, tá junto com a empresa. Mas a empresa, quando começa a fornecer todo esse subsídio para ele poder efetuar a venda, a gente tem que conseguir ponderar isso. Claro. Né? E nesse Ele momento... tá dando tudo pro cara e o cara só tá fazendo pedido, né? Digamos. Isso. Tipo assim, a gente tem que pensar nesse processo como se fosse uma esteira. Então, tipo assim, num determinado momento entra um vendedor para efetivar a venda, mas uma empresa bem estruturada como a do Alexandre, onde consegue fornecer tudo isso, ela não pode se comparar com um Zezinho da esquina que paga metade da comissão que recebe de uma promotora. Tem um sistema. Não, Exato. A conta não fecha para o Alexandre, não é ele não querer igualar o concorrente ou ele tá ganhando mais. Nem que ele quisesse fazer alguma coisa assim, talvez não faria sentido, ia dar prejuízo. Esse custo coisa. operacional é muito grande, né? Exatamente. E até olhando para nós aqui, trazendo nosso paralelo como fontes, a gente já falou várias vezes aqui em lives, em inúmeras oportunidades a respeito das ferramentas da fontes que hoje fazem uma diferença enorme na vida do parceiro, né? Cara, todas essas ferramentas elas têm um custo muito alto. A gente tem ferramentas aqui que a gente teve que fazer contratação fora do país, contratação em dólar. Eu acho que todo mundo aqui sabe de como está a economia, como está tudo isso nesse período, né, de pós e ainda pandemia e tal, as coisas melhorando. Então, assim, isso gera uma instabilidade muito grande e mesmo assim a gente seguiu investindo, seguiu realmente transformando o canal correspondente, entregando melhores soluções, melhores ferramentas para tracionar mais a venda do parceiro e sempre com uma condição comercial muito adequada ao mercado, mas de uma forma muito coerente para a saúde financeira do negócio, fazendo conta, né? Senão a gente corre o risco de não ter negócio daqui a alguns anos e ninguém quer isso. É isso aí. Eu acho uma coisa bem importante, porque a gente veio de um histórico do consignado focar em INSS, onde nossa comissão é disparado maior do que, por exemplo, de um convênio do governo de São Paulo, por exemplo, a média de comissão, né? Então, assim, como que o parceiro hoje pode fazer isso para ele se ajustar a isso, né? Pô, eu recebia X% de comissão, porém agora eu tô vendo que eu preciso pulverizar os meus produtos. Eu tenho um convênio X que paga menos, 2 vezes menos, por exemplo. Como eu posso me organizar na minha operação no dia a dia, assim, Lucas? Qual que é o primeiro passo que o cara tem? Pô, eu tenho esse convênio X aqui, eu ganhava Y. Qual é o primeiro passo para eu precificar? Quanto que eu devo investir? Tipo, qual o pensamento que o cara tem que ter? Cara, eu como financeiro sempre penso que assim, a conta no final ela tem que fechar, né? Então, quando a gente está com uma estratégia de venda, atuando num determinado segmento e pensa, tem a vontade de migrar para um segundo, para um terceiro, a primeira pergunta que eu faço isso teoricamente tem que estar desenhado numa estratégia de venda, né, da empresa. A empresa tem que ter uma estratégia por trás que subsidie ela migrar do convênio A para o B, para o C. Então, assim, partindo do pressuposto que a gente trabalha com um convênio que paga bem, para a gente poder adentrar num segundo, num terceiro, eu entendo que da mesma forma que eu como promotora gero um valor agregado, para essa empresa que trabalha com B2C ou B2B e para esse segundo convênio, tem que ter alguma explicação, né, que faça com que ela consiga vender aquilo ali. Senão, basicamente, a gente está no mercado aberto no INSS, que hoje detém 80%, 85% da nossa venda. Quando eu penso, por exemplo, em estar numa praça de São Paulo, vendendo um governo de São Paulo, por exemplo, como eu estou te falando, tem que fazer algum sentido ela poder trocar o que ela tem hoje para esse secundário, para esse governo de São Paulo, no nosso exemplo. Do contrário, cara, para mim isso só mostra tipo assim, a falta de foco que a empresa tá tendo. Porque assim, a partir do momento que eu consigo sentar, colocar no papel que a minha empresa me custa tanto, que o meu objetivo como empresa em 6 meses, 1 ano, 2 anos é esse, a partir disso eu começo a construir uma estratégia. E essa estratégia, de acordo com a velocidade que eu quero, com o time que eu quero, é com base nisso que eu começo a encaixar algumas peças, certo? Talvez não faça sentido para essa empresa, aonde ela deseja chegar em 2 anos, trabalhar com um governo com comissionamento a menos, a não ser que tenha uma explicação. Sim. Hoje o INSS é como eu falei, é disparado o convênio mais consumido no nosso mercado. Sim. Porque, logicamente, também nem se compara com os demais, né, em relação a novos entrantes. Mas fora isso, cara, existe tipo assim, outros movimentos, como a gente está vendo agora de um FGTS, de um início de 2022 com 5%, talvez um pouco estremecido. Talvez por fatos geradores como esse, façam sentido a gente pensar... Já seria um motivo do cara repensar, né? Naturalmente seria um motivo para quem trabalha muito com o INSS parar e repensar como é que a minha operação vai estar
ali em janeiro, em fevereiro, né? Eu aqui como Fontes hoje, imagino que um início de ano ali talvez seja igual a 2021, pelo menos o primeiro tri, um pouco complicado. Com base nisso, alguém que detém 80%, 100% da operação voltada para o INSS, se for no nicho de tomadores, vai passar por alguma dificuldade. A não ser que dentro do convênio INSS ele ainda tem alguma estratégia de novos entrantes, que aí não se afetaria tanto com o 5. Então, assim, acho que tudo parte de uma estratégia. Eu simplesmente querer vender mais por vontade, eu acho que é o que todas as promotoras querem, mas não é reflexo do que acontece na prática. Sim. Então, assim, tem que ter alguma coisa que embase essa vontade, esse desejo. Como eu falei, esse início de ano, eu imagino que vai ser um pouco turbulento. O movimento que a gente está vendo aqui hoje, cara, é o pessoal se adentrar um pouco no FGTS, tá entendendo como é que a operação se porta agora, os bancos estão começando a se movimentar em relação à condição financeira. Então, eu acho que, assim, entre querer e ter algo que embase esse querer, de fato, cara, é sentar e planejar a empresa. Hoje, o que eu vejo muito no nosso mercado, além de ele ser muito novo, né, muito recente em comparação aos outros, é que falta ainda um pouco de planejamento para a gente. A gente, que eu digo, o nosso nicho, né? Quando eu falo assim, o nosso mercado de consignado. E as empresas que mais conseguem executar bem esse planejamento são as que acabam se destacando. O exemplo da Fonte, né? Que temos aí pouco tempo de estrada em comparação com alguns outros concorrentes. E estamos assumindo essa liderança. O exemplo do Alexandre, que a gente acabou falando. O pouco que eu conheço o Alexandre... Às vezes a galera não faz planejamento, né, Lucas? Tipo assim, não, cara, o correspondente que tem a vontade, beleza, eu tenho vontade, eu quero mudar para esse. Vontade não basta, né? Você falou, cara, não tenha o planejamento, né, velho? Tipo, como eu falei, né, cara? Pensar como financeiro. Como eu falei, tipo assim, não é nem pensar muito como financeiro, tipo assim, é pensar de fato de forma estruturada, né? Tipo assim, o que tem que fazer, a gente tem que se fazer algumas perguntas, do tipo... Para mim, querer sair do convênio A para o convênio B, qual que é o motivo? Qual que é o fato gerador que está me levando para lá? É a condição? Não é a condição. É o que então? É a facilidade de vender? Eu tenho que começar a ponderar isso para entender. Eu volto de novo. Qual que é o custo da minha empresa? O que eu tenho como objetivo da minha empresa? Quando eu começar a cruzar um com o outro, eu vou entender o quê? Eu vou entender quanto que eu preciso vender, de acordo com a estratégia que eu vou ter, para atingir o objetivo mínimo. E nessas situações, provavelmente vão aparecer algumas surpresas, do tipo, eu tenho 15 vendedores, para mim fazer o que eu preciso para pagar, eu precisaria de 30. Então, assim, é fazendo conta que a gente entende qual que é o nicho, qual que é o segmento que a gente consegue atuar. Ou entende quais são os gaps que eu preciso melhorar, né? Contratar, quais são os investimentos que eu preciso fazer, e eu começo a ter uma noção de quando que é o meu retorno do investimento, quanto que é o meu ponto de equilíbrio. A gente tem que partir tipo assim, da realidade. Mais do que a gente querer, ter vontade, é a gente ter os pés no chão para evitar surpresas, né? Além das grandes empresas que já quebraram, que para ser uma grande empresa começou pequeno. Então, assim, quem está começando pequeno, cara, tem que pensar muito bem, assim, o que a gente tem de orçamento, o que a gente quer como empresa, para daí a gente começar, de fato, a botar no papel, a planejar, para antes de sair correndo... Cara, minimamente ser assertivo. Ou, tipo assim, entender até onde que eu consigo ir para voltar. Eu estou até fazendo aqui um insight, lembrando o que o Alexandre falou. O Alexandre falou, se eu não me engano aqui, que ele tem, né, algumas equipes, alguns modelos de trabalho. E uma coisa que ele falou que é bem legal, que eu não vejo muito no nosso mercado, é essas estratégias de venda. Ele testa ali, ele tem um modelo A, um modelo B, ele faz pequenos gatilhos de venda, ele vê o que dá certo, o que não dá. Então, assim... O papel também aceita tudo. Eu não estou falando que o planejamento vai salvar a lavoura. Vai ser o motivo do sucesso. Ou quem se planeja obrigatoriamente tem sucesso. Não. É que o planejamento ele pondera os riscos, né? Antes de tu tomar aquela ação para te saber onde é que tu está se metendo propriamente. Porque assim... Tem riscos que, beleza, mesmo que a gente erre, tem como retomar, né? Eu consigo entrar numa porta e voltar. O problema são as portas que eu entro e eu não consigo voltar. O planejamento mínimo que eu me refiro é para a gente conseguir entender isso. Para, de fato, ainda o empreendedor poder avançar naquela porta e ter a oportunidade de voltar. Porque ele entende, que ele pode voltar. Saber que ele pode voltar. Porque, assim, tem 100 portas para ele entrar e algumas eu garanto que não tem volta a partir do momento que ele se adentra nela. O planejamento, os cenários que a gente cria, não é para ter assertividade, é para minimamente entender para cada direção que a gente vai, qual que é o risco mínimo que a gente entende. E a gente vai começar a ponderar junto com a diretoria, ou como dono de empresa, qual que é o melhor risco que eu posso assumir
com as ferramentas que eu tenho hoje, entendeu? Aí é onde a gente começa a partir da realidade. Porque a pior coisa para o empreendedor é só viver de sonho e não ter o pé no chão, não partir da realidade. Fica abrindo porta atrás de porta e não fica... Cara, e tu vê que assim, eu acho que o Lucas foi preciso no que ele falou, né? O Lucas aqui, pelo amor de Deus, uau, eu falei, caralho, irmão, porra... Mas assim, ele falou basicamente, cara, assim, né? Aulas. Com o que ele colocou aqui, eu fiquei prestando atenção aqui. Ele falou, cara, estratégia e planejamento, estratégia e planejamento, estratégia e planejamento. Aí a gente tem que pensar o seguinte, cara, a gente falou ali a respeito de convênios e por aí vai, né? Então assim, poxa, você quer colocar um outro convênio dentro da tua empresa? Cara, você não precisa migrar a tua operação inteira. Desloca um vendedor para pilotar esse convênio, para entender se isso aí faz sentido. Pô, eu tô com a minha operação aqui, cara, minha receita vem 100% do INSS. A gente sabe que vai ter um problema logo ali na frente. Pô, eu tenho 3 vendedores, então eu vou colocar um para pilotar um outro convênio para que quando esse aqui baixe, eu tente minimamente, né, conseguir ter não sofrer tanto esse rebote, né, tentar equalizar um pouco essa conta. Mas sempre de uma forma organizada, entendendo, né, planejando isso. Cara, isso aqui é um plano de ação, tem início, meio e fim, para a gente acompanhar o processo, entender se ele realmente vai fazer sentido. Fez sentido, a gente segue, não fez sentido, a gente para, replaneja de novo e a gente segue e vai abrindo outras portas até a gente realmente, né, tem que ter a ação de abrir a porta. Só que você não pode também querer aqui sair fazendo tudo, senão no final das contas, literalmente, você não vai fazer nada. E literalmente, tipo, sem planejamento, que a galera faz muito isso, né? Tipo, eu lá na minha empresa, que eu comecei a pulverizar assim produtos, né? Primeiro, por quê? Porque, cara, a INSS tá foda demais. É ligação o tempo inteiro, ou seja, o custo de aquisição do cliente ficou mais caro, porque você precisa gastar mais e que você tá tendo menos vendas, né? Atividade, sim. E daí, o que eu vi? Cara, eu preciso pulverizar. Como que eu vou pulverizar? Procurar outros convênios, tá? E daí, beleza, o que eu quero com esses convênios, né? Tipo, a curto prazo. Pô, eu quero pagar... Esse convênio vai pagar o custo do aluguel mais isso, esse outro produto vai pagar isso, né? Para eu começar a ter uma meta a curto prazo, para não precisar, juntar tudo esses produtos, no final eu quero ter o lucro X. Exato. Né? Então, assim, eu comecei colocando poucas metas, porque, esse convênio tem que se pagar o custo da operação e pagando mais o aluguel para mim tá bom. Esse aqui vai ser pagar mais isso e a outra operação que é mais rentável paga o resto da operação e mais o lucro. E né? outra coisa, Aaron, que eu acho que é legal a gente trazer aqui, é que hoje, tanto o INSS quanto qualquer outro convênio, eles têm uma remuneração diferida, né? Então, para quem está nos ouvindo aqui, que já é indicado, em breve a gente, né, a Fontes aí vai lançar algumas novidades no mercado, aí eu já venho dividindo isso com o Lucas já há algum tempo, já esse desejo aí, mas em breve a gente vai fazer uma live para anunciar isso, a gente já está trabalhando, o Lucas tem colocado uma energia bem grande nesse assunto, que é realmente o correspondente começar a construir o seu castelo de remuneração, né? Então, a partir do momento que você tem um convênio, por exemplo, quando a gente fala de convênios fora o INSS, nenhum deles é produto de antecipação, né? Então, eu não consigo trazer isso para uma receita à vista para, né, ter uma comissão maior ali naquele momento, né? Eu tenho que receber ela diferida. A partir do momento que eu começo a operar um convênio, talvez essa primeira linha à vista seja menor. Mas a linha diferida, e aqui a gente tem um superintendente financeiro que com certeza vai trazer aqui alguns insights sobre isso, são linhas diferidas bem interessantes. Que para o correspondente que tem esse planejamento estratégico, que sabe fazer conta, que monta uma célula específica, além de ele começar a construir uma receita direta daquela venda que ele tem diária, ele começa a receber uma remuneração sob carteira, que em breve vai começar a fazer essa conta que você colocou, né, onde está pagando aí o aluguel, a luz, a folha, né? A gente sabe que hoje folha salarial é algo que pega bastante para quem está empreendendo, né? São, né, questão de impostos e tal, isso é algo que é bem delicado, cada um vai adotar a sua estratégia, mas hoje o mercado, né, ele tem muitas opções de produtos que geram receita recorrente, né, como a gente está falando aqui da diferida, e esse mix é muito importante, né, para a gente sair daquela coisa, né, cara, eu sou uma promotora de crédito que vende o INSS, que só faço portabilidade reduzindo para fazer novo. Então você tem lá um oceano azul para de oportunidade e você está pegando só um pedacinho daquela fatia. E todo esse resto aqui fica aí solto e a gente acaba não aproveitando essas oportunidades que o mercado nos traz, né? Isso é importante para o nosso parceiro, cara, ele ficar ligado nisso, né? Porque, cara, toda hora tá entrando
parceiro novo, né? E isso aí de, cara, medir os riscos, eu acho que isso é muito importante, né, Lucas? Tipo, saber onde é que eu tô me enfiando, cara. Tipo assim, o quanto que eu ganho, o quanto que eu quero receber. Acho que isso o parceiro no começo tem que entender, né, Lucas? Não, com certeza, né, cara? Como eu falei, a gente tem que partir da realidade. Então, assim, o parceiro entendendo quanto que a empresa dele custa, quanto que a operação dele custa, naturalmente ele já sabe qual que é o ponto, quanto que ele precisa vender de acordo com onde ele atua, para ter minimamente aquele ponto de equilíbrio, né? Pegando o que o Matheus falou aqui como gancho, tipo assim, tirando o INSS, que é o único convênio hoje que pratica antecipação, para quem é subindicado, está mais habituado com isso, né? Essa parte de diferido não antecipado, né? essas garantias não comprometidas, cara, isso aqui ajuda e muito, por exemplo, num momento como esse do primeiro TRI de 2022, onde a gente está estimando aí que possivelmente pode vir a ter um problema com 5%, igual foi 2021. Imagina agora tu começar janeiro, fevereiro, março, com a tua conta de aluguel, luz, paga. Mas, pô, se eu não estiver vendendo, de onde é que vai vir esse valor? Vai vir da tua remuneração das garantias não comprometidas, ou seja, toda a comissão diferida, que hoje o mercado ainda acho que caminha... E é diferida, tá, galera? Não é deferida. É diferida, né? Hoje, né, o que eu vejo muito no mercado, a gente acho que tem algumas empresas, algumas regiões que estão começando a praticar, talvez um pouco mais nichado. Uma grande vontade aqui da Fontes hoje, né? Acho que é implementar esse modelo de pagamento diferido, não para ter o modelo A ou o modelo B, para ter o modelo A e o modelo B. Tá? Enquanto a gente ainda tá acompanhando o mercado, tá, né? Tá se portando, tá sendo competitivo perante os concorrentes e tudo mais, a gente hoje pratica o pagamento de comissão, o total cash, que eu chamo, né? que é o flat mais o diferido dentro da nossa margem, e a gente acaba pagando o pastinha, que a gente chama aqui, de forma à vista. A gente tem como interesse, né? como intenção, o interesse não é nem olhando para benefício próprio. O interesse que a gente tem de poder pagar diferido é visando a sustentabilidade do mercado. E até pro próprio parceiro, né, cara? Porque, tipo, o cara começar a viver e ter lucro com 6%, ou talvez nem ter lucro, né? Mas ter pouco lucro com 6% e ter ainda uma remuneração diferida, onde todo mês vai estar pingando, se o cara conseguir fazer isso, porra... É normal, né, Iron? Tipo assim, não tem nenhum... É difícil tu ter um mercado, uma empresa, um nicho que em um fato gerador tu resolve o futuro da tua empresa. Então, assim, é o conjunto, né? É o conjunto de fatores que façam com que, tipo assim, no momento de adversidade tu consiga ter uma certa segurança. E assim, não é em dezembro, olhando que vai ter um problema em janeiro, que a gente vai conseguir isso. Não, é como eu estou falando, a gente está com intenção de implementar isso, não é um ou outro, é E. Por quê? Porque eu garanto que tem muitos parceiros que estão até assistindo a gente agora, que acho que dividem dessa opinião, né? Todos os mercados, ou grande parte dos mercados que são sólidos, trabalham com carteira, né? Que é o recebimento recorrente. Isso assim, alinha a expectativa em toda a cadeia. Hoje o banco pratica isso com a promotora e, como eu falei, algumas promotoras fazem, outras não. Pô, como é que o mercado, que tem, né, tem esses três pilares, essas três pontas, o banco, a promotora e quem encontra o parceiro, né, o B2C na ponta, não tem isso alinhado? Como é que o banco me pratica o modelo, né, o modelo de me possibilitar antecipar e o modelo de me possibilitar pagar diferido, e eu não consigo compartilhar isso na ponta? Isso é sinônimo que, assim, eu, como promotora, não ganho rios de dinheiro aqui. Eu ganho pouco de muito. Eu ganho pouco do meu... Eu ganho mínimo em cima de um contrato, só que de um volume grande, né? É o que a gente está falando, vender um bi e tal. Então, assim, se o mercado já está desenhado para isso, está faltando esse refinamento final. Levar isso para a ponta, alinhar... Implementar a cultura, né? E quando eu digo assim, implementar a cultura não é impor. Tipo assim, não é impor, de novo, visando o lucro para fontes ou para as grandes promotoras. É visando a sustentabilidade do mercado. Como eu falei, os grandes mercados hoje trabalham e são sustentáveis através de carteira, né? Trazendo o cliente para dentro e, mais do que trazendo o cliente, né, causando uma boa impressão, mantendo o cliente na carteira. Hoje o valor de um banco é muito determinado por isso. Então, assim, o nosso mercado tem que também dar uma evoluída e parar de pensar em só trabalhar com o mesmo cliente, fazendo portabilidade. Um leão por dia, Pegando um cliente, um ativo, passando em várias promotoras. Cara, esses contratos em todas as promotoras vão virar um passivo e um ativo. A partir do momento que eu migro ele só fica com o passivo. O ativo ele leva embora. Então, assim, não é sustentável para o mercado isso a longo prazo. Como a gente estava falando aqui desde o começo, né? O tempo tem que passar, as pessoas têm que passar e a empresa tem que ficar. E não é só a Fontes, é todas as empresas
quem está construindo a sua empresa para o seu filho, para o seu sucessor e assim por diante. E a gente tem que superar alguns vícios, algumas culturas para poder fazer com que de fato isso vá para frente, com que se mantenha essa sustentabilidade. E acho que para o ano que vem um grande passo que a gente quer dar é isso, cara. É implementar, é alinhar essa expectativa com o parceiro na ponta, é poder gerar valor agregado para ele nisso, então é trazer ferramentas que façam com que ele venda mais. Aí sim, talvez um convênio que não antecipe, um governo de São Paulo. Aí eu como promotora, como quem estou intermediando, tenho também um papel fundamental, que é o que a gente vem praticando, de como essa proximidade com os bancos pode ajudar o parceiro. Mostrar isso também para o parceiro, né? Desenhar isso para ele. Né? Como a proximidade que eu tenho com os bancos, né? Pelo meu nível hierárquico aqui falando, o que eu posso contribuir com o cara na ponta, além da condição? E é isso que a gente está trabalhando para ano que vem poder entregar, alguma coisa nesse sentido. Visando... Boa. É muito legal ver a visão do Lucas financeiro, tipo, falando literalmente, o que ele tá achando, né, sobre esse negócio de antecipação, porque às vezes o parceiro acha que é mil maravilha para a promotora, né? E às vezes acha que só tem que ser bom só para ele, né? E não, cara, tem que ser bom para todo mundo, né? Porque senão o cara tá olhando só para amanhã. É o conceito de parceria, né, cara? O conceito de parceria tem que ser bom para todos os envolvidos no negócio, né? Toda a cadeia ali tem que tá ganhando o seu justo e que fique bom, né? É fazer uma analogia, né, com um tripé. Hoje o nosso mercado, quando a gente fala disso, ele é um tripé, né? É o banco, a promotora e quem faz o contrato na ponta, certo? Tem que ser equilibrado isso. Tem que ser, tipo assim, lógico, dentro de cada minúcia, de cada esforço que esse tripé tem que ser vinculado a isso. Mas assim, eu não posso só pensar que um lado tem que ser melhor beneficiado do que um outro. Do contrário, não fica de pé. Que é o que a gente, tipo assim, é o que eu tô tentando externalizar aqui, tipo, eu não ganho muito, eu ganho pouco de muito. Então assim, o meu trabalho é tentar fazer com que eu traga mais clientes e que os meus clientes vendam mais, porque o sucesso deles é o meu sucesso. E assim, eu falei, esse tripé é o banco, eu e o parceiro na ponta. Se o banco e eu como promotora, eu já trabalho nesse formato de antecipação, né, de controle do diferido, é natural que, tipo assim, o mercado tenha que estar alinhado para isso. E, de novo, tem a opção, né? Tipo assim, quem você falou, não é uma coisa que impondo, mas, cara, que tem opção. Porque, pô, tem gente que tipo, é a mesma coisa do cara vício, né? Tipo, pô, se eu tenho a oportunidade se eu só tenho aquilo para usar, pô, eu vou me viciar naquilo, eu vou preparar o meu fluxo de caixa, eu vou preparar meu planejamento, porque eu só tenho antecipação, né? Porque eu só tenho negócio à vista. Claro. Agora, se eu tenho uma opção de poder fazer diferido, eu posso fazer um planejamento de um semestre, um anual, justamente com um negócio diferente. Agora, se eu tenho só antecipação, é só o único formato que eu consigo me planejar, né? A gente tem que tomar cuidado, porque nos últimos anos a gente vem, nós como correspondentes, né? Então todos aqui somos Corbus, independente do modelo de atuação direta. Nós estamos realmente sofrendo algumas imposições, digamos assim, né? De leis, de regras, mudanças de jogo. E aqui o que a gente faz, né? E o espaço que a Fontes cria, né? Na sua divulgação, na sua comunicação, ele é um espaço que a gente sempre fala muito a real, né? Ninguém fala que... todo mundo gostaria de vir aqui e dizer que está tudo fácil, que está tudo lindo, vamos vender um monte, trabalhar pouco e ganhar muito. Não é assim que funciona. Então a gente tem que ficar literalmente bem ligado e esperto para que talvez lá na frente a gente não receba isso como uma imposição. Acabou a antecipação do INSS e agora todo mundo vai ter que trabalhar com base em diferido. Cara, se você já tem a oportunidade de começar a conduzir o teu negócio e estruturar o teu negócio nesse sentido, como o Lucas falou, pô, não espera chegar em dezembro sabendo que o negócio vai entrar em janeiro para você tomar uma ação. E nós, como Fontes, a gente está preparando aqui realmente ferramentas, estrutura para levar essa proposta para o parceiro da ponta. Então fica aqui o nosso pedido, o nosso convite, que os parceiros também deem oportunidade, né, para que o nosso gerente comercial, o nosso superintendente, o João, enfim, todos nós aqui, possamos explicar isso, desenhar isso para ele e começar a pilotar esse modelo. Porque a partir do momento em que esse negócio começa a alcançar uma curva de receita mais interessante, pode ter absoluta certeza que é muito legal você começar o teu mês sabendo que o teu aluguel está pago. Boa. Sensacional. Para a gente finalizar aqui, eu queria fazer uma pergunta para o Lucas aqui, né? E para a gente debater isso. Mas, cara, na opinião de você, junto com o cara comercial, né? Junto com o Lucas, assim, mas, cara, qual que é a principal função do financeiro? É cortar custo? Qual que é? Responde essa aí, mano, assim, que agora...
qual que é o principal cara, qual que é o papel da área financeira, assim, num todo? Cara, eu acho que não, né? Posso ser objetivo aqui, falar muita coisa, mas eu acho que tem alguns pilares que o financeiro tem que subsidiar para uma empresa, para uma companhia, né? Um dos principais que é o que eu vivo aqui há 10 anos é passar segurança, no meu caso para o João, que é o dono da empresa, para a companhia, mas simbolicamente falando dele, que ele pode ir para a rua, ele pode acelerar, que o que ele quiser fazer, a gente aqui dentro de casa vai estar controlando, né? Vai estar dando reporte para ele, vai estar também viabilizando muito das vontades que ele tem. Então, assim, eu falando do financeiro, né, que não sou eu, é a equipe que faz o negócio acontecer, basicamente. O pessoal está ali para garantir que ele pode ir para a rua, poder acelerar, poder trazer novos negócios, pensar em como crescer a empresa, tá? Que a gente vai estar aqui cuidando do patrimônio que ele vem construindo ao longo do tempo, junto com toda essa empresa aqui, com todos os colaboradores. Mas, assim, alguns papéis fundamentais que eu acho que o elenco aqui que eu destaco com certeza essa parte do planejamento, né? Então, assim, a gente tem uma equipe ali em cima hoje que faz todo esse planejamento estratégico da empresa. A gente há pouco tempo, acho que há um mês, se reuniu para debater como é que estava sendo o final de ano, já para começar a debater a construção do próximo ano como objetivo, onde é que a gente quer chegar. Então, assim, cara, é uma área que está ali hoje. Todas as áreas têm a sua importância, com certeza, mas se eu fosse tentar resumir de forma bem simplista, é garantir que tudo que a gente vem planejando ao longo do tempo, vem executando, tá sendo controlado, tá indo para uma linha que de fato faz sentido, né? Que é o que a gente, quando eu falo de planejamento, não é só ficar vendo o que está acontecendo, é de acordo com o que está acontecendo hoje, com o histórico do passado, tentar projetar o futuro. Então é falar, João, vai para esse lado, acelera que está dando certo, aqui tu reduz, volta. Então o meu papel, além do financeiro básico de contas a pagar, conciliação, a parte estratégica do financeiro hoje é poder dar esse horizonte para o João, né? Dar esse horizonte para a empresa, de entender se o caminho que a gente está caminhando, que a gente almeja aí, é de fato o caminho que ele, como a vela do barco, entende que é assim, não, faz sentido, é para lá que eu quero ir. Ele tem uma ideia, eu tento pegar essa ideia dele e colocar na mesa com planejamento, muito planejamento, e falar assim, cara, vale a pena ou não vale? Ou talvez tenha esse outro caminho que é parecido, que não tem tanto risco. Então é tentar mensurar, junto com o planejamento, com as áreas aqui, o que de fato a gente tem como objetivo, se é seguro, se não é, qual é o risco mensurável, para ele poder ir para a rua acelerar. Acho que seria um pouco disso. Boa. E tu, Matheus, o que diz aí sobre essa experiência, a área comercial? Fica mais, né, tem essa sensação de que tudo está sendo controlado e administrado? Acho que é uma outra diferença, né? Porque se tu não tem um financeiro alinhado, tu não consegue nem ir para a rua, né, direito. Né? Cara, eu já trabalhei numa promotora de crédito que quebrou, né, velho? Então, assim, eu sei o quanto é complicado você estar na rua trazendo o negócio e a empresa não tá alinhada, planejando de forma estratégica, segurando realmente esse rojão para que o negócio aconteça. Então, assim, uma área financeira hoje na empresa, eu entendo que ela né, concordo no gênero número grau com o Lucas, ela é responsável pela segurança para que as outras áreas possam exercer as suas funções. Eu particularmente aqui hoje na Fontes, eu vivo muito isso. Eu fico muito tranquilo nas ações que a gente toma, na maneira como o João conduz os nossos negócios, da forma, acelerando, né? E eu entendo, e a gente acompanha muito isso em reuniões, em debates, enfim, de que acelera, mas sempre com prudência, sempre escutando o financeiro, sempre, né, trazendo para o debate, né? Quando o negócio, às vezes, cara, não dá uma segurada, então... Hoje eu particularmente, né, falando, né, uma experiência pessoal, eu vivo os dois opostos, né? Eu vivi uma situação em que isso não existia e hoje eu vivo uma situação como isso existe. E, cara, isso é muito gostoso. Isso dá muita tranquilidade para que as outras áreas possam exercer as suas funções. Falando especificamente da área comercial, traz uma segurança, um respaldo muito grande. E, cara, e outra coisa, né? Tipo, fazer o que esses caras fazem aí, irmão, eu vou te falar, tá? A gente que acompanha aí um pouquinho, né, mais próximo e tal, tá ali às vezes quase que todo dia junto. Cara, então, cara, detalhe, planilha, né, sistema, um monte de número. Então eu falo assim, irmão, graças a Deus que tu existe na minha vida, porque se eu dependesse, se eu precisasse fazer isso aí, eu tava lascado. Então, ainda bem que você existe na minha vida e tá aqui pra gente se ajudar e vamos embora junto. Boa, sensacional. Uma última pergunta agora, falando nesse negócio. Pô, cara, eu gosto muito da área financeira, eu vejo que o correspondente precisa muito disso, sabe? De estar em contato, de ele gostar disso, sabe? Porque às vezes ele deixa tão
ele gosta tanto da venda que ele deixa totalmente descoberta a área financeira, né? E ele não procura nem entender, né? Mas assim, cara, hoje a Fontes ganha no detalhe, né? Então assim, pô, como é que é, tipo, o financeiro ter que lidar com essa situação? Cara, é tudo muito calibrado, tem que ter tudo muito de controle, porque hoje o correspondente é diferente. Ele está com um spread muito maior. Então, se ele tem certo descontrole, para ele às vezes não vai sentir tanto. Como que é a área financeira de ter essa consciência? Cara, eu preciso ter tudo no detalhe. Cara, é exatamente como tu falou, né? Eu há pouco estava falando que a gente ganha, tipo assim, pouco de muito. Então, qualquer descuido que a gente venha a ter, esse pouco ele vai pro ralo. Então, é exatamente como tu falou, cara. Eu preciso ter um nível de controle no detalhe da operação, tá? E como é que eu faço isso? Como é que a empresa faz isso hoje, né? Entendendo qual que é o mercado que eu atuo, qual que é a prática que eu faço. Quer trabalhar com antecipação? É trabalhar com diferido. Com base nisso, eu tenho uma equipe qualificada que me ajuda aí muito. Que não sou eu que controlo, Sim. Não sou eu propriamente que controlo isso, é toda a nossa equipe aqui da Fonte que controla. E a gente, enfim, desde que a gente falou aqui do início, né, da volta do João, a gente está com uma pegada muito voltada para a tecnologia. Então, com área interna, com empresa terceira que está prestando serviço para a gente, está ajudando com muitas soluções. A gente, para ano que vem, também tem a vontade de externalizar isso para os parceiros, né? Boa. Que é, como eu estou falando, além de simplesmente pagar uma comissão atrativa, eu preciso sim ajudar o meu parceiro a entender, que ele entenda o quão importante é ele controlar a operação. Porque a gente não sabe até quando que ele vai estar trabalhando com o INSS, com antecipação, com uma comissão cheia. Assim, o quanto antes ele tiver a operação dele na mão dele, entendendo, né, o quanto que custa, o porquê que é importante controlar, acho que mais fácil ele vai clarear outras opções. Então, assim, hoje, cara, a gente controla sim no detalhe essa operação, esse pouco de muito, né? São muitos contratos aqui, todo mês, muitos contratos. E no segundo mês eu tenho a segunda PMT do primeiro e pensa no efeito cascata nisso, a quantidade de contratos mesmo linha a linha que a gente não controla. E basicamente é isso. A gente tem uma equipe hoje especializada, tem tecnologia, a ideia é que a gente melhore cada vez mais isso, né? Estamos trabalhando para isso, para poder também escalar isso para o parceiro, tá? Boa. O objetivo é fazer isso, é conseguir escalar, o que a gente puder contribuir para a sustentabilidade do mercado, é o que a gente quer, porque a empresa... Não adianta eu trabalhar e não ter meu parceiro na ponta, meu cliente, né? Que atinge o B2C, eu não trabalho com venda. Então, a minha ideia, a minha vontade é fazer com que isso chegue até a ponta. Boa. Mas é um trabalho árduo, mas vai acontecer. Boa. Sensacional. E para finalizar, então, a gente tem 2 dancinhas do TikTok aí que você tem que escolher qual vocês vão fazer. Passei. Essa aí eu passei. Eu tô brincando. Cara, queria agradecer vocês dois aí pelo tempo de vocês, né? A correria no dia a dia, cara, eu vejo legal a equipe da Fontes estar engajada nesses projetos. Então, cara, não tem nem o que falar. É só literalmente agradecer aí pela oportunidade, pelo tempo de vocês dois aí. Legal, fechado, cara. Eu que agradeço aqui, oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês. Como falei no início, aí sempre bom aqui a gente estar trocando uma ideia, falando um pouquinho aqui da Fontes, um pouco daquilo que a gente entende como mercado, do futuro do negócio. E também sempre bom estar aqui entre pessoas que a gente divide esse campo aí, também tem um carinho, uma amizade, um respeito aí de longa data. Então, cara, prazerzaço, sempre que precisar, tamo aí. Fechou? Legal, prazer é meu também. Foi um prazer dividir com vocês esse pedacinho da tarde, esse bate-papo. Sempre é muito bom, muito gratificante. E, cara, acho que é isso. Os parceiros aí, quem não me conhece, ou enfim, quem já me conhece, fica à vontade para entrar em contato, que eu puder ajudar. É o que eu gosto de fazer também. Boa. Isso. Fechou, galerinha? Então, muito obrigado que você nos acompanhou aqui até o final, né? Então, sempre peço, cara, compartilha nos grupos esse conteúdo, compartilha aí com seus sócios, com seus colaboradores, porque a intenção é sempre genuína, é entregar valor ao parceiro, é que você... se você não é parceiro ou não é do mercado, que você esteja aprendendo cada dia mais aí com o FontesCast, com os conteúdos que a Fontes traz, né? Então, assim, o mínimo você tem que fazer aí é deixar seu like, compartilhar, dizer que gostou, dar crítica, e é isso aí. Fechou, galerinha? Então, até o próximo episódio do FontesCast. Até mais. Tchau, tchau.